Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. As vestes reais enche o templo e adoradores celestiais secam seu trono e unidos a Ele clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Suas vestes reais enche o templo e adoradores celestiais secam seu trono e unidos a Ele clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Maravilha! Perdoe, irmãos. Perdoe, irmãos. Vamos começar outra vez. Agora vamos inverter, né? As irmãs cantam, os irmãos oram, né? Perdão. Os irmãos orando. Os irmãos orando. Oh, que bênção orar, irmãos. Orar é entrar nos céus. Orar é comparecer perante o trono da misericórdia do Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais enche o templo. Aleluia. E adoradores celestiais secam seu trono. O trono do Senhor está instalado aqui. Unidos a Ele clamamos: Na hora da oração. Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração.
Vamos sair da nossa frieza. Vamos desafiar a nossa apatia, a moleza da nossa carne. Oh, que bom orar, que bom falar com o Senhor. Que bom tocar no Senhor. Quem me tocou? Quem me tocou? De mim saiu virtude. Um toque de fé. Quantas pessoas rodeando Jesus. Só aquela mulher tocou com fé. Toque com fé nas vestes de Jesus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Um toque de fé. Confie que o Senhor está aqui. Confie que Jesus está presente. Confie que Ele está passando por você agora. Ah, confie que Ele é bondoso e misericordioso, tardio em irar-se, se arrepende do mal e traz uma bênção para as nossas vidas. Oh, glória a Deus! Ore, ore, ore. Desafie você mesmo. Vença o desafio da frieza, o desafio da incredulidade. Rompa com essas barreiras e haja pela fé, e caminhe pela fé. A fé no Deus vivo, e fale com Deus vivo, e converse com Deus vivo. Estabeleça um diálogo com aquele que vive, com aquele que reina, com aquele que é. Alá mande arostá, biqui handá mahandeiro. Bendito é o nome do Senhor que reina para sempre. Aleluia. Gerai meniohom. Ah, o Senhor está conosco. Alabahi, glória a Deus. Amahadi kandorosonde. O Senhor é bondoso, tchelari, e misericordioso. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Você gosta dele? Diga para ele. Diga para ele nesse cântico que você gosta dele. Pai de amor, gosto tanto de ti. Que maravilha esse hino, irmãos. Gosto muito dele. Pai de amor, gosto tanto de ti. Diga isso para ele. Pai de amor, gosto tanto Do teu coração. de ti. Coração para coração. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Vamos repetir em pianinho. Pai de amor. Pai de amor, Gosto tanto de ti, Pai de amor, gosto tanto de ti. Oh, maravilha. Diga isso. Você está dizendo para Deus. Te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Agora, Pai de amor, amoroso tu és, na voz normal. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, amoroso tu és. Pai Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, outra vez. Meu Jesus, amoroso tu és. De coração, irmão. Meu Jesus, Com a
alma. amoroso tu Com és. patos, com paixão. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Pianinho. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Aliarang, Oriati Stamon, Oriadius Yahlakan, Artuhi Bahari, Arianaste Aklatruhon, Tuke Hestele Hanavon, Bikihon, Shenai, Lekahandi Stilroy, Mili Handi Cresti, Hondi Preyanite Chorokes, Bahan Lai Handa Kroste de Nika Bahoye. Tu que és tu, oh, tu que és tu Handai, tu que és o Deus invisível, Olepuria, eterno, imortal, que vives para sempre. Ori cantai a ti a glória e a Tchelama, louvor e adoração, a tu te caloto e tandaraites de todo o nosso coração, ó Pai. Bendito és tu, ó Pai. Bendito é o teu nome. Aleluia. Te abraçamos pela fé agora. Tocamos em ti pela fé. Te entronizamos pela fé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus. Tu és... Enquanto vamos cantar, tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, vamos recolher os dízimos e as ofertas dos irmãos que assim o desejarem. Vamos. Oh, o Deus que é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca voltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, se louvar. Só a congregação, tu és fiel. Todos agora, os instrumentos também. Pleno perdão tu dás, a segurança
participação voluntária de algum irmão que queira da congregação. Amém. É verdade, ó Pai. Aleluia. Amém. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, é o que nós vamos cantar agora.
voltará, meu Jesus voltará, virá em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus voltará. Aleluia! Glória a Deus! Você pode orar, você pode engrandecer o nome do Senhor. Você está está me criton shelbig anda saranda me karhayodo bilik arritno akaksni ahaibi blit no é carraeros. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, ah, meu Deus de amor e bondade, a Ti, ó Pai, a honra, a Ti o louvor e a Ti a glória, a Ti, Senhor, a Ti a glória. Bendito és Tu, ó Deus. Ah, Deus bendito, eternamente Deus bendito. Oh, resplandecente estrela da manhã, ó rosa de Sharon, ó lírio dos vales, ó água da vida, ó Emanuel, Deus conosco, aleluia. Ó Alfa e Ômega, princípio e o fim. Glória a Deus, glória a Deus. Nossa esperança está em Ti. Nós só temos uma esperança, és Tu, ó Cristo. Tu és a nossa esperança, a esperança da vida, a esperança da eternidade, a esperança da ressurreição. Exaltado seja Teu nome. Amém? Podemos sentar, irmãos. Bem, os irmãos sabem aonde nós vamos pregar, em Marcos. E sabem o texto que nós vamos estar usando, nos utilizando. Nós temos em Marcos capítulo 2. Marcos 2. A cura do paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, descansamos no teu poder, na inspiração do teu Espírito, na tua direção e teu controle para a ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, sem nos deter, não nos esqueçamos que nós estamos trabalhando esse texto como se fosse uma sinfonia, uma música, né? Uma música clássica. E nessa música clássica, nessa sinfonia, ela tem vários movimentos. Nós estamos no 6º movimento. Primeiro movimento, humildade, né? Segundo movimento, identidade. Terceiro movimento, chamado. Quarto movimento, autoridade. Quinto movimento, compaixão. Sexto movimento, perdão. Não nos esqueçamos, então, desses pontos e não nos esqueçamos que essa sinfonia de Marcos, onde nós estamos aqui numa parte dessa sinfonia, e nessa primeira parte dessa sinfonia nós vamos chamá-la de a manifestação da divindade. Alguém me disse que vocês não iam entender o que é divindade. Alguém aqui não entende o que é divindade? Você não entende, Gilberto? Não entende? Ou entende? O que é divindade? O que é divindade? Fala rápido. Divindade é Deus. Por que usamos o termo divindade? Porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Divindade nada mais é que Deus Jeová triuno. É difícil de entender, Davi? São meninos inteligentes. Meu público é inteligente. Eu falo para público inteligente, não é? O dia que eu achar que meu público não é inteligente, eu vou parar de falar, não é? Mas o meu público é mais inteligente do que eu, né, Jonas? É ou não é? Olha lá a barbicha dele, ó. Barbicha de profeta. O cara tem panca de profeta, não vai saber o que é divindade. Né, Sérgio Levi? Dá mais uma risada aí, né? Ah, gostosa, muito bom. Então, a manifestação da divindade é a manifestação de Deus. Por quê? Se eu falar que a manifestação de Deus Filho, aí é que está o segredo. Aí que está o segredo. Se eu falar que se trata aqui de a história de Jesus, da vida de Jesus, da manifestação de Deus Filho, não é uma realidade. Porque aqui é a manifestação tanto de Deus Espírito Santo, como Deus o Pai e Deus o Filho. Porque, como o Davi mesmo leu ali em Colossenses capítulo 2, em Cristo habita corporalmente, é a palavra que usa o termo, não sou eu. Eu não inventei o termo divindade. Nem inventei. Nele habita toda a plenitude da divindade. De quem é o termo? É eu ou é da Bíblia? Agora eu vou omitir de falar de algo que é da Bíblia? Não vou ensinar a Bíblia? Quando a palavra de Deus diz que habita em Cristo toda a plenitude da divindade, o que a Bíblia está dizendo? Que ali está o Deus Pai, ali está o Deus Filho e ali está o Deus Espírito Santo. Então nós temos que entender isto. Nós estamos aqui então, nesta primeira parte dessa sinfonia, vendo a manifestação da divindade. Se nós captarmos isso, agora, pastor, será que você está falando verdade? Bom, então vamos para João. Como é que João começa? Como é que João começa o Evangelho? Hein? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está aqui, 1 João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Gente, o Deus Criador estava em Cristo. Cristo era o Deus Criador. Olha, leia aqui. Leia a Bíblia. Aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí depois de haver falado sobre isso, a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não sei se está nesse texto aqui. Está no 14. No 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é? Então, em alguns textos, esse cheio de graça e de verdade está no fim. Aqui está no meio, interpolado. Né? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Quando Marcos fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está falando, eu estou falando de algo que aconteceu aqui no mundo e que se refere à encarnação de Deus. A encarnação de Deus. Deus se transformou em carne e Deus se fez carne. Ora, Marcos não poderia falar outra coisa diferente. Marcos está falando a mesma coisa que João. A mesma coisa. Só que Marcos está seguindo uma linha em que ele encontra fatos para comprovar e para dizer o que João diz numa linguagem mais rebuscada. A linguagem de João é mais rebuscada. Quando João começa, ele começa falando lá da eternidade. No princípio, era uma eternidade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele está falando do Cristo que é eterno. E esse Cristo eterno se faz carne, a divindade se faz carne. Ora, João fez essa linguagem rebuscada e Marcos usa fatos para dizer isso. O verbo se fez carne? Muito bem. O verbo foi batizado por João, se humilhou, se esvaziou da sua glória, se humilhou. Por isso que nós falamos que o primeiro item aqui é da humildade, onde Jesus se humilha, a ponto de se sujeitar-se a ser contado com os pecadores. Contado, se fazer pecador, se confessar pecador por nós. A sua confissão era uma confissão nossa. Ele estava assumindo uma posição nossa. Muito bem. Vamos agora ver o tema que nós nos propomos da sinfonia, que é o tema o quê? Da manifestação da divindade. Agora, prestem atenção num detalhe importante. Prestem atenção. Quando Jesus é batizado, o que ocorre? Houve uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Olha a trindade presente ali, no ato do batismo. Olha a divindade ali presente. O Pai falando: Este é o meu filho amado. O Espírito descendo em forma de pomba, a divindade ali presente. Deus Jeová triuno, dando uma demonstração de que Cristo é a expressão da divindade. Cristo é a própria divindade. Muito bem. Quando depois nós vimos na identidade que Jesus é tentado quanto a sua... Você é mesmo Deus? Mostra que tu és Deus. Não é? Ele é tentado no quê? Quanto à sua divindade, a sua identidade divina. Aí então, ele então começa o quê? Se não me engano, logo depois vem a chamada dos discípulos, onde ele chama pessoas para si, onde mostra que o divino está chamando os homens para perto dele, a divindade está chamando.
está chamando justamente para participar da graça, da misericórdia de Deus. E logo depois vem a demonstração da sua autoridade como Deus. Quando ele faz com que o demônio seja sujeito a ele. É onde ele fala com poder e com unção. Então, eu quero agora avançar, senão nós vamos ficar muito tempo e não vou entrar no capítulo 2. Então, eu quero avançar dentro dessa temática no capítulo 2. Porque se eu consigo estabelecer um tema, eu consigo estabelecer uma ligação com todos os episódios. Então, já estabeleci o tema, a manifestação da divindade. Agora eu tenho que ver onde está esse tema no capítulo 2. Agora observe o seguinte. Nós podemos pegar o capítulo 2 e falar sobre muita coisa que bonita que tem. Aqueles homens que tinham uma amizade com uma pessoa. Então eu posso me ater ao fato, o homem que tinha uma amizade com uma pessoa, aqueles homens, aqueles amigos, uma pessoa paralítica, se interessaram por ele, levaram ele até Jesus, os obstáculos que eles tiveram que enfrentar, abrir lá o telhado, descer o homem. E quando Jesus olha para ele, Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. O que acontece? Acontece que é importante notar o que os escribas falam. O que os escribas falam? Só Deus pode perdoar pecados. Olha aí a manifestação da divindade no perdão dos pecados. Olha a manifestação de Jesus. E olha aqui a razão por que Jesus veio. Para perdoar pecados. Olha aqui Deus se apresentando como perdoador. E a palavra de Deus mesmo diz: só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Quando eles falam assim, em tom de confronto com Jesus, na verdade, eles estavam sendo instrumentos para mostrar para nós que Jesus era Deus. Então, observem que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E Deus instigou aqueles homens, olha só, Deus como que provocou aqueles homens a fazerem essa indagação. Foi uma indagação provocada por Deus. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Uma indagação provocada por Deus. Para que Deus pudesse receber a indagação que ele provocou naqueles corações. Porque era importante essa indagação aqui. Porque se você notar um detalhe lindo aqui, que depois nós vamos mostrar mais para frente, depois eu vou dizer. Observe então, que quando eles falam, só Deus pode perdoar pecados, Jesus fala assim: o que é mais fácil fazer? Dizer ao paralítico: perdoados os teus pecados, ou dizer: toma a tua cama e anda? Ora, para Jesus dizer: toma a tua cama e anda, ele não precisava morrer na cruz. Para Jesus dizer: toma a tua cama e anda, ele não precisava passar pelo Calvário e pelo sacrifício. Mas para dizer: perdoados te são os teus pecados, ele estava dizendo: eu sou Deus que morro por você. Ou sou o Cristo que vou morrer por você. Eu sou o Cristo perdoador, e meu perdão vai ao ponto de eu me entregar na mão de homens pecadores. Eu, Deus, me entregar na mão de homens pecadores. O meu perdão por você tem o preço da minha vida. E quanto vale a minha vida? Observem que Deus disse que a nossa alma vale mais que o mundo todo, não é? Se Jesus disse que a nossa alma vale mais que o mundo todo, quanto vale a vida do Filho de Deus? Você pode calcular?
Não dá para calcular. Quem pode calcular o que vale a vida do Filho de Deus? Não é incalculável. Porque é a vida de Deus. Mas esse perdão custou a vida de Deus. O que é mais fácil? Eu simplesmente dizer, perdoados são os... eu dizer, simplesmente, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu dizer, perdoados são os seus pecados. Ao dizer, perdoados te são os teus pecados, eu estou dizendo, eu vou morrer por você. O Deus eterno vai se entregar em sacrifício por você. O Deus eterno vai experimentar a experiência da morte. O Deus eterno vai experimentar a experiência do inferno por você. Por você. Então o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou toma a tua cama e anda. Mas é interessante o que Jesus fala aqui. Olha a contrapartida. Nós temos que prestar atenção. Porque ele diz assim, quando ele fala para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, ele diz assim, para que saibais que na terra, eles não tinham dito, só Deus pode perdoar pecados? Não tinham? Só Deus? O que ele responde? Para que saibais que na terra, ele não diz assim, para que saibais que na terra vocês saibam que Deus tem poder e me deu poder para perdoar pecados. Para que saibais que na terra o Filho do Homem, olha aqui, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não usa o termo nem Filho de Deus aqui. Observe. Não é isso? É isso que está na tua Bíblia? Não. Na minha está, Filho do Homem. Ele não está dizendo Filho de Deus. Ele não está dizendo, para que saibais que na terra o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Ele não diz isso. Ele diz, para que saibais que na terra o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, levanta-te e anda. Paulo, na sua exposição magnífica, falando sobre Jesus e exemplificando a salvação, Paulo diz assim, chama Jesus, Paulo chama de Jesus. Vocês precisam ter uma cultura bíblica, tá? Se não tiver uma cultura bíblica, goodbye, somebody love. Né? Tem que ter uma cultura bíblica. Né? Então, Paulo chama Jesus do segundo Adão. Quem já leu na Bíblia isso? Que Jesus fala. Né, João? Pelo menos você leu sobre isso, né? Graças a Deus, né? Pelo menos tu, né? Então, Jesus é chamado por Paulo do segundo Adão. Por quê? Porque Adão deveria ter uma experiência com Deus a ponto tal dele construir uma raça diferente na terra. Não era para ele construir uma raça de pecadores, uma raça de degradados, uma raça de homens falíveis, mas era para ele construir uma raça diferente. Se ele passasse pelo teste que lhe foi dado, ele iria construir uma raça diferente. Então ele falhou na construção de uma raça. Por isso que Cristo vem, e ele é o segundo Adão, para construir uma nova raça. E é por isso, vamos ligar ao autor de Hebreus, e é por isso que o autor de Hebreus fala a nosso respeito, que nós somos a raça eleita. Por que nós somos a raça eleita? Porque nós somos homens formados em Cristo, uma raça celestial, um povo celestial, um ser diferente, diferenciado. Então Jesus é o segundo Adão, porque Adão acabou se tornando o cabeça de uma raça caída.
E nós, como filhos de Adão, acabamos sendo também homens caídos. Mas quando Cristo vem, ele vem para ser o segundo Adão e construir uma raça, não de homens caídos, mas de homens vencedores. Não de homens fracos, mas de homens fortes. Não de homens que fraquejassem diante da tentação, mas de homens como ele, passou pela tentação e venceu. Então ele é o filho do homem. Do homem que Deus estava modelando e criando, do homem que ele iria modelar, o homem que teria uma semente divina dentro dele, e que só com esta semente divina dentro dele é que ele se tornaria também um homem, na realidade. Então, observe o detalhe que Jesus fala aqui: para que saibais que o Filho do Homem, aquele que veio encarnado, o Deus encarnado, para que vocês saibam que Deus se tornou carne, que Deus se tornou homem, e que ele é um filho do homem, ele nasceu de uma mulher, por obra do Espírito Santo. Aqui homem é uma palavra genérica, homem e mulher. Ele nasceu de uma mulher, mas por obra do Espírito Santo. Então, ele é um filho do homem. Para que saibais que esse, que se encarnou, que foi feito carne, é Deus. É isso que ele quer dizer. Para que saibais que vocês estão diante de Deus. Então, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico saiu, e saiu andando. Mas para que aqueles homens soubessem que o Filho do Homem é Deus, que Jesus é Deus, e para que nós soubéssemos, porque Deus, não pense que Deus faz a coisa assim. Deus não é espetaculoso, Ele não faz as coisas para dar espetáculo. Ele não faz as coisas para dar espetáculo. Hoje os homens querem fazer milagres para dar espetáculo. Mas Deus não faz as coisas para dar espetáculo. Para que vocês acreditem, para que vocês creiam que eu sou Deus. Então eu estou dizendo agora ao paralítico: levanta-te e anda. Mas não só para aqueles homens acreditassem, mas para que nós acreditássemos também que Jesus é Deus. Porque observem um detalhe muito importante. Há até pesquisas e livros, eu leio sobre isso. Não? Há um livro intitulado O Jesus Histórico. Esse livro intitulado Jesus Histórico explora apenas a análise do Cristo como sendo histórico, a sua passagem histórica pela vida. Então não aborda o aspecto divino de Jesus, mas o aspecto humano e o aspecto histórico de Jesus. E muitas vezes nós olhamos para Jesus mesmo como cristãos, e olhamos para ele como se fosse uma figura humana. Até há pessoas que confundem Jesus com um anjo, com um espírito evoluído, ou confundem Jesus então com alguma coisa estranha, um fantasma, ou qualquer coisa, ou algo que nem aconteceu. Mas você tem que olhar para Jesus como Deus. Deus. Até um texto da palavra de Deus muito clara, onde a palavra de Deus diz assim: Deus, olha aqui, ó. Quem já leu esse texto, levante a mão, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quem já leu esse texto? Amém. Amém. Deus tem nos dado a graça de ter alguns leitores da Bíblia.
Então observe, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha, é claro, é claro. Então aqui nós estamos tendo o privilégio, irmãos, o privilégio. O homem teve o privilégio de ver Deus andando nesta terra. Preste atenção nisso. Os homens tiveram o privilégio de ver Deus andando nesta terra. Mas o privilégio destes homens que viram Deus andando nesta terra não é menor do que o nosso privilégio de olhar para os textos bíblicos e como que entrar dentro do texto. Como entrar dentro da palavra. O Espírito nos transportar para o texto e para o tempo de Cristo. Vê-lo caminhar no mundo como homem. Mas saber que aquele homem é a manifestação da divindade. A manifestação de Deus o Pai, de Deus o Filho, do Deus Espírito Santo, do Deus Criador, do Deus Senhor, do Deus Senhor. A palavra não diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor? E que é ser Senhor? É ser o soberano, é ser o dono, é ser o dono de todas as coisas. Mas vamos nos voltar assim para um detalhe importante no texto, porque nessa manifestação da divindade se manifesta aqui algo, um componente do rosto de Deus, da cara de Deus. Porque observe, vamos trazer um encadeamento. O primeiro destaque do rosto de Deus é a humildade. A primeira coisa como Deus te apresenta. O Deus humilde. E se você for ver, quando diz o verbo se fez carne, quer dizer, o Deus se humilhou. Quando o texto diz, Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João, quer dizer, Jesus se humilhou. Jesus se humilhou. Por exemplo, Marcos não inicia falando, como Mateus e Lucas inicia, falando sobre o nascimento de Jesus, que ele nasceu em Belém, Efrata, tal, nasceu lá, foi colocado na manjedoura e tal, não fala. Marcos e João não falam. Lucas e Mateus falam. Mas eles falam a mesma coisa que Marcos e João. Porque quando eles falam que Jesus nasceu na manjedoura, em Belém, Efrata, está falando que ele se humilhou. Que ele se fez um bebezinho. Que ele se tornou uma criança frágil. Irmãos, será que os irmãos podem pensar nisso? Que ele se colocou nas mãos de homens falíveis para cuidarem dele, irmãos. Abra sua mente para entender isso. Se colocou na mão de homens falíveis para cuidarem deles. Se fosse no tempo lá para colocar talquinho no bumbum dele, trocar a fraldinha dele, dar banhinho nele. Para com isso. Nossa visão de Deus precisa ser uma visão que entenda o seu mistério, a sua mensagem. E a grande mensagem dele é: eu sou humilde. O que ele disse? Ele não disse, vinde a mim, olha aqui, ó. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E depois, o que ele fala? O que ele fala? O que ele fala? Aprendei de mim que sou manso e o quê? E humilde. Manso e humilde. Então, observe que quando ele vai destacar a sua qualidade, ele não vem como um fanfarrão. Olha, eu posso tudo, hein? Não brinque comigo, não, que eu... Porque até Pedro diz assim, quando aquelas pessoas lá negam ele, aquelas cidades, Pedro diz assim, Senhor, joga fogo do céu sobre esses homens aí, acaba com essa raça, esses homens estão te negando. Vós não sabeis que espírito sois, porque o meu espírito não é disso. Meu espírito é manso, meu espírito é humilde. Eu vim para
trazer para vocês, o coração de Cristo não se rasga só na cruz. Na cruz é a apoteose, é o clímax. Mas o coração de Deus, de Cristo, começa a se rasgar quando Ele vem ao mundo. Então, eu estou me mostrando. E rasgar o coração é se mostrar. Eu estou rasgando meu coração. Eu estou mostrando para vocês que eu sou humilde. Olhem para a minha humildade. E aprendam com a minha humildade. Então, observem que aqui está se destacando o quê? Um componente da personalidade divina, do caráter divino. Eu falei do primeiro momento da sinfonia, que é a humildade. Mas aqui nós estamos para o último momento, onde ele está falando, eu sou Deus que perdoa. Eu sou o perdão. E eu trago para vocês o perdão. E eu me humilho assim, de tal maneira, para dar-lhes o perdão. E eu desço até vocês, até essa terra de miséria, para dar o perdão para vocês. E eu me torno como vocês, carne e sangue. E eu experimento da poeira, do pó, do calor, do frio, do vento, da fome. Eu experimento de tudo, experimento da própria dor, e experimento da própria morte, para dar para vocês o perdão. Eu sou o Deus perdoador. Mas eu quero destacar para vocês uma lição bem prática do Deus perdoador. Do Deus perdoador. Na oração de Jesus, ensina, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é? Estou dizendo mentira ou estou dizendo verdade? Tem isso na Bíblia? Tem. Então, Jesus na oração do Pai Nosso, ele ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outro texto da Bíblia, ele diz, porque na parábola do credor, que não tem compaixão, incompassivo, né? Aquele credor que foi perdoado, mas não perdoou a dívida do outro. Quer dizer, ele tem uma dívida de 1 milhão e foi perdoado. E ele era credor de outra pessoa que tinha uma dívida lá de R$1.000. E ele não perdoou a dívida de R$1.000 lá do seu credor. Aí ele foi punido, Deus castigou ele. Bom, aí Jesus diz assim, assim também vós deveis perdoar os vossos inimigos, para que vocês sejam também perdoados. O sentido desse texto é muito interessante. Porque, na verdade, se você for analisar à luz de todo o conjunto da Bíblia, Jesus não quer dizer se perdoa para ser perdoado, não é isso. Jesus está dizendo que é impossível, olha, presta atenção nisso, esse detalhe é muito importante. É impossível uma pessoa que aprende com Cristo a ser manso e humilde de coração, é impossível uma pessoa que conhece esse Cristo, que é compassivo, que é perdão, é impossível que ela não perdoe. Quer dizer, se você é filho de Deus, nascido não da carne nem do sangue, mas nascido do Espírito, é impossível que você não seja como o seu Deus é. Então, se nós formos voltar, nós vamos dizer, é impossível, incompatível com a sua filiação divina pelo Espírito, que você não seja humilde e que você não busque a humildade. É impossível pela sua filiação divina que você não perdoe. Já que o Deus que está em você
é Deus perdoador. Por isso que cada vez eu me convenço, irmãos, que muitos são chamados. Vocês já sabem a resposta, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por isso que Jesus diz: porfiai, por entrar pela porta estreita. Isso nos chama a atenção para nós não aceitarmos um cristianismo fácil, porque o cristianismo não é fácil. Isso nos chama a atenção para nós não aceitarmos um cristianismo que não exija nada de nós. Isto chama a nossa atenção para o fato de que nós recebemos uma revelação, como vocês estão recebendo agora, uma revelação daquilo que a palavra de Deus está dizendo, para que isso nos transforme e nos mude. Porque isso é o objetivo do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Marcos diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está dizendo: comece a andar com Deus. Este é o princípio, esse é o começo. E o começo começa como? Humildade. O começo começa como? Identidade. Chamado. Autoridade. Compaixão. Perdão. O Evangelho é um evangelho de princípios e de valores. Mas são princípios e valores que são internalizados em nós, que passam a fazer parte da nossa forma de ser, porque nós nos entregamos a Cristo, deixamos Cristo habitar em nós. Somos templo do Espírito Santo. Nós aceitamos o governo de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Nós aceitamos o reino. E o reino é governo. O reino é domínio. Nós aceitamos o novo reinado. Não o reinado no mundo, daquilo que o mundo ensina. O reino deste mundo é o reino que vocês estão vendo aí. É o reino da mídia. É o reino que está na internet. Não que eu não sou contra ninguém ir lá fazer uma pesquisa na internet, consultar o UOL e ver as notícias do dia. Eu faço isso. Mas eu estou dizendo do lado podre da internet. Do lado sujo da internet. Então o reino deste mundo está aí. O reino deste mundo é um reino de mentira, de falsidade. O reino deste mundo é um reino sem compromisso com Deus. Mas o reino celestial é algo totalmente diferente. É diferente daquilo que nós vemos no reino material. O reino espiritual é isso que nós estamos vendo aqui. É isto que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Então, amados, nós vamos encerrar por hoje, né? E eu não sei se talvez a gente vá já começar na semana que vem uma outra parte dessa sinfonia, não é? Tá. Ou se nós vamos lá para o nosso texto lá, continuidade para o nosso texto lá de Efésios também, que nós estamos vendo tanto Marcos como Efésios. Mas o importante é que você tenha esta visão da palavra de Deus, porque algumas coisas que vocês escutam hoje
de pastores, da mídia, tenham cuidado, porque hoje está em voga algo que se chama, não é do conhecimento de todos, não é de conhecimento da igreja. Nós que lidamos com a Bíblia, nós sabemos que existe a teologia liberal. E a teologia liberal é uma teologia fragmentária. Ela fragmenta a Bíblia. Ela pega uma parte da Bíblia e ela perde a visão do conjunto da Bíblia. A Bíblia não é para ser vista fragmentariamente. A Bíblia é para ser vista no seu conjunto, no seu todo. E quando você vê a palavra de Deus, e você vai analisando a palavra, texto por texto, vendo o que de essencial há no texto, você não está fragmentando a Bíblia, porque não tem jeito de você fragmentar. O texto está ali, está à tua frente, você tem que enfrentá-lo, você tem que encará-lo, você tem que descobri-lo, você tem que explorá-lo. Então, queridos, procurem ter esta visão, né? Que podemos dizer que é uma visão sistêmica da Bíblia, onde é feita uma sistematização, onde aqueles que são aí que estudam, não é um método meramente indutivo, que vai do particular para o geral, mas é ao mesmo tempo método dedutivo, que vai do indutivo, que vai para o particular para o geral, mas dedutivo também, que vai do geral para o particular. Aí você fecha. Você fecha. Então, quando nós exploramos a Bíblia de uma forma particular, examinando as particularidades, mas também estabelecendo o seu princípio geral, então nós estamos sabendo que nós estamos certos do que nós estamos estudando, porque estamos olhando parte por parte, mas estamos estabelecendo as relações sobre essas partes, e vendo o conjunto que é formado pela união destas partes. Que Deus possa abençoar o coração de vocês, que Deus possa ajudá-los e que vocês possam estar guardando, memorizando esses estudos. Caio, o que é a divindade? Caio, o que é a divindade? Vai demorar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Marcos, o que é a divindade, Marquinhos? O que é a divindade? Eu falei nisso hoje aqui. Vargas, o que é a divindade? Deus o quê? Que Deus? Fala, Júnior. Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oh, irmãos. O que é a divindade, Gilberto? Aprendeu logo, hein? O que é a divindade, Caio? Sobre o que nós falamos hoje, Vargas? Não, deu um resumo do que eu falei, sobre o que falamos hoje. Perdão, né? Sobre o perdão. Como? Na sexta sinfonia. Mas terminamos, o sexto movimento da primeira sinfonia. A primeira sinfonia é a manifestação da divindade em Cristo. É a primeira sinfonia. Nós vimos o sexto movimento, tá bom? Tá. Por que é impossível, Tieco, o cristão não perdoar? Por quê? Tieco, inteligente, hein? Espero que sua filha tenha metade da inteligência de você. Tá bom. Tá bom, graças a Deus. Meu filho, eu já falei para ela, fica no primeiro culto. Ela teima, fica no segundo, hein?
Depois chega em casa é porrete em mim. Tá? Certo? Já falei, viu, Júnior? Porque é só crítica. Então, essa aí é da autocrítica. Não é da baixa crítica, é da autocrítica. Graças a Deus. Louvado seja Deus, ó Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Abra a mente do Teu povo para entendê-la. Dê espírito de sabedoria para o Teu povo. Dê espírito de entendimento e de compreensão. É na medida que nós penetramos na compreensão da Tua palavra que o Cristo encarnado também se manifesta em nós, toma nossa mente, nosso coração, determina o nosso comportamento, determina as nossas ações, rege o nosso futuro e consola-nos nos nossos tempos de angústia. No nome de Cristo, amém. Estamos despedidos.